Olha só que interessante, urgente, Moraes restabelece alta do IOF. Essa imagem, você sabe, Júlia, ontem eu pedi para a nossa equipe, eu falei o seguinte, olha, todas as matérias, a partir de hoje, todas as matérias em que tratem, né, de decisões arbitrárias do Moraes, eu quero usar essa imagem. Então a gente tem um portfólio de imagens, mas a gente vai usar sempre essa imagem para medidas autoritárias, arbitrárias do digníssimo ministro Alexandre de Moraes, tá bom? Então fica aqui, é uma ordem editorial, é uma decisão editorial, né? Então fica aí estabelecida a partir de hoje, todas as matérias sobre decisões arbitrárias virão com essa imagem que ela é simbólica, né? Ela reflete, ela retrata todo esse arbítrio também. Vamos, coloca lá. Vamos lá, olha só, o ministro Alexandre de Moraes revalidou então o decreto de Lula que aumentou as alíquotas do IOF, suspendendo os efeitos da decisão do Congresso Nacional que havia anulado o dispositivo. Ao aceitar os argumentos da Advocacia Geral da União, Moraes afirmou que não houve desvio de finalidade no aumento das alíquotas e na cobrança do tributo sobre planos de previdência complementar, por exemplo, no caso aí dos VGBLs. Dessa forma, com as novas informações trazidas aos autos e os argumentos expostos e debatidos na audiência de conciliação, é possível afirmar que em relação à alteração das alíquotas e também sobre a incidência de IOF em entidades abertas de previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições financeiras, não houve desvio de finalidade, consequentemente não há mais necessidade de manutenção da cautelar, pois ausente o risco irreparável decorrente de eventual exação fiscal irregular em montantes vultosos. É interessante ele ter falado sobre a audiência de conciliação, porque o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre não foram à audiência de conciliação, enviaram seus advogados da Câmara e do Senado, que resolveram deixar a decisão para o Alexandre de Moraes. Então, Hugo Mota, não adianta você ficar emburradinho, fazendo teatro, porque vocês abriram mão. Vocês deixaram para o STF decidir. E ele acolheu o Messias, que vive lá dentro do STF. Aliás, vai ser o próximo ministro, pode apostar. Se nós tivermos aí a saída do Barroso antecipada, né, que o Barroso está querendo pegar uma embaixada, me parece que Portugal ou algo do gênero, para abrir uma vaga no STF, para o Lula poder indicar mais um. Aí vai o Messias para essa vaga aí do Barroso. Olha que maravilha. Ou se o Lula foi eleito para um segundo mandato. Acontece o seguinte, essa decisão derruba uma decisão do Congresso. E aí eu quero ouvir o nosso deputado. Deputado, o Congresso está aberto ainda? Eu sei que o senhor deve estar em casa agora, né? Mas o Congresso está aberto ainda? Olha, obrigado, Cláudio. Olha, o Congresso, essa notícia aí do Moraes revertendo o que o Congresso decidiu, caiu como uma bomba, né? Praticamente está dizendo o seguinte, que o Congresso não vale absolutamente nada. E eu reafirmo, com a liderança do Mota e com a liderança do Alcolumbre, não vamos ter um Congresso. Vamos ter exatamente isso, o que eu chamo de cabide de eleitos, né? É todo mundo eleito ali, mas está encabidado ali, está colocado ali de molho dentro do armário, esperando a sua relevância, que não vai ser durante a presidência desses dois fantoches. Lembrando também que tanto Mota e Alcolumbre dizem, né, o pessoal do Congresso dizem que foi o próprio STF que escolheu e que definiu as opções, assim como o Congresso está querendo definir, assim como o STF está querendo definir as opções de candidatos no próximo pleito eleitoral, assim como foi o STF que colocou o atual presidente lá. Então você já tem um governo do STF. Agora, eu acho que uma coisa que eu estava comentando ontem em alguns grupos, mas certamente ainda não transpareceu para os outros deputados, todos indignados, certamente, mas é falar o seguinte, olha, vamos então pedir para a população cobrar emprego, baixa de inflação, queda de juros, queda de tributos, cobrar do STF. O STF que está governando o Brasil. É isso que é o de facto o que está acontecendo. E aí você vê esses lampejos em que a intervenção é mais direta. Agora, no nível indireto, ela já é maciça. E a gente está vendo isso. Então, isso aí é uma falácia, temos que rever, temos que fazer reforma do judiciário. E aí fica a questão,
quantos deputados e quantos senadores têm coragem de assinar uma reforma do judiciário? Eu me lembro que eu já pleiteei durante 3 anos essa reforma e varia sempre de assinatura, ali entre 80, quando bate 110, aí vem alguns líderes de partido dizendo, não, tira a assinatura, porque a gente tem um acordo aí. Então, a gente fica sem uma reforma do judiciário. Mas é isso que é fundamental. Quem sabe aí no próximo pleito, mas olha, tem que ter muita mobilização popular, como você pontuou aqui no início do programa. Deputado, eu sempre lembro aqui que o pessoal às vezes fica nesse debate que é relevante. Vamos fazer uma reforma administrativa, vamos fazer como aconteceu, vamos fazer a reforma tributária, vamos fazer a reforma disso aqui, daquilo ali, fazer a reforma eleitoral, vai fazer a reforma com esse Congresso, né? Com esse comando de Congresso, que reforma que é possível? Eu até escrevi um dia desse sobre a necessidade de uma Assembleia Constituinte. A gente precisa retirar, já que o Barroso insiste em dizer que o poder, o superpoder que o STF tem hoje nas suas mãos, lhe foi outorgado pela Constituição e, de certa forma, ele não está errado, embora, claro, a gente espere a autocontenção dos ministros, eles fazem o contrário, né? Eles aproveitam essas oportunidades para avançar no seu poder, para avançar nas prerrogativas dos demais poderes, mas o fato é que a gente precisaria mesmo era reescrever a Constituição e retirar do STF esse controle constitucional sobre qualquer aspecto da vida da sociedade, do brasileiro, né? Hoje o sujeito controla até o que a gente está pensando, ele quer decidir sobre o que você faz da sua vida pessoal, isso é um absurdo completo. É uma Constituição que está morta, ela é uma Constituição que ela não nos serve mais. O senhor, inclusive, é autor de um texto constitucional, já comentamos isso aqui num programa anterior. Agora, como fazer uma nova Constituição, como aprovar um novo texto constitucional com esses parlamentares? Fica muito difícil. Certamente. Olha, não é com esses parlamentares. Uma constituinte, ela tem que ser uma constituinte independente, ela não pode ser dependente, olha, não pode ser do Congresso, ela tem que ser independente, ou seja, novas personalidades sendo convocadas para reescrever uma Constituição, e tem que ser terminativa, ou seja, quem for eleito para uma constituinte não vai ser eleito num próximo ciclo eleitoral, 1 ou 2 ciclos eleitorais, ou seja, que ele não vai se beneficiar de todos os ajustes que ele está ali fazendo. Isso é fundamental. Agora, como chegar nesse ponto? Porque se quer isso, a gente poderíamos ter aí uma coesão maior dos parlamentares do Congresso Nacional em fazer a convocação de uma constituinte. Agora, existe idoneidade dentro desse quadro para, de fato, delinear a Constituinte? Tem vários detalhes aí. Quando se convoca uma Constituinte, você já também está definindo as regras da Constituinte. Quem é que pode participar, quem não pode, quanto tempo vai durar, qual o objetivo final, todo o processo, como é que vai ser o processo de eleição dessa Constituinte. Então, tudo isso, ele tem que ter, antes de chegar nesse ponto, tem que ter um engajamento. Primeiro, tem duas forças exógenas que vão estar agindo aí, numa maior que a outra. A primeira, mais forte dela, o que está acontecendo externamente, né? Os Estados Unidos se posicionando e tratando o Brasil tal qual o governo brasileiro quer. O governo brasileiro quer que o Brasil seja inimigo dos Estados Unidos, inimigo da União Europeia. Então ele está conquistando esse novo status de ser inimigo do Ocidente. Então, muito bem, vai acontecer sanções aí em grau cada vez maior. Então a gente tem que aproveitar internamente essas intervenções, porque vai sobrar para todo mundo ali que está nesse quadro entre judiciário e governo, vai sobrar para todo mundo. Então temos que ter uma opção já delineada. O segundo ponto, tem que ter mobilização popular interna. Né? E o que a gente está vendo é exatamente que o Congresso ficando como sendo uma voz completamente mitigada dentro do conjunto dos poderes políticos de Brasília, a população fica assim, pô, mas o que adianta eu sair na rua se os congressistas não valem nada? Não adiantam nada o voto dele? Para que adianta a gente se expor aqui se eles lá não servem para nada e não vão conseguir tramitar nada? Ponto verdade isso, temos que rever isso aí. Então, mas eu acho que a mobilização popular ela tem que ser muito dominante, muito constante,
para que essas intervenções externas possam gerar um resultado em que a gente, nós, a população, estou me colocando como cidadão brasileiro agora, não como parlamentar, mas nós, como cidadão brasileiro, nós tenhamos um lampejo, uma de esperança de que, olha, vamos estar caminhando para a coisa certa, vamos fazer a coisa idônea dessa vez. Não vamos deixar na mão do sistema. Ninguém do sistema pode participar de uma constituinte. Não seja líder partidário, que não seja gente que está aí na coisa política, no governo, que seja do burocrata, nada disso. Tem que ter pessoas de fora do sistema dizendo qual é o sistema que a população quer. E a população precisa começar a pensar em sistema, viu? Porque senão, se não falar nada, ficar quietinha e falar assim, não, você é o meu deputado, você que faz por mim, não é por aí, meus caros. A conscientização tem que ser de cidadão. Você não tem cidadania sem consciência. Eu por acaso, já viajei o mundo, já trabalhei em vários países em que o cidadão não quer saber de ninguém interferindo na vida dele, de ninguém fazendo o que ele pode fazer. E no Brasil a gente tem aquela cultura, não, cadê o prefeito? Cadê o vereador? Cadê o... Não, cadê você? Então, é por aí quando você olha... Essa que é a dinâmica que a gente precisa começar, essa cultura que ainda não existe no Brasil, mas a gente precisa começar dentro das lideranças da sociedade civil, começar a brotar essa visão muito clara de não só cobrança, mas de aversão a todos que estão dentro do sistema. E começar a eles introjectarem dentro deles mesmos a consciência de como é que seria o sistema que a população brasileira quer. Eu tento ajudar em publicando livro, em dando uma série de nuances de como é que funciona o sistema por dentro, onde é que está errado, qual que seriam as melhores saídas. Agora, a gente precisa ter eco na sociedade civil, né? Isso aí que ainda está acontecendo, mas ainda não tem massa crítica ainda. É isso. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse debate, está aqui todo dia fazendo esse debate. Eu sempre digo que aqui é um canal de informação, de formação e de mobilização. Por quê? Porque as pessoas precisam despertar, ativar sua cidadania e exercê-la com inteligência, com estratégia, exatamente como o senhor acabou de comentar aqui. Carol, fica à vontade de fazer pergunta e comentar em cima dessa decisão também. Eu vou, daqui a pouco vou dar alguns outros contextos, a repercussão e avançar um pouquinho nesse debate, mas fica à vontade. Não, deputado, assim, infelizmente é triste o que está acontecendo hoje no STF, né? Decisão soberana, decreto legislativo é uma previsão constitucional e o ministro absolutamente rasgou a Constituição com essa decisão de ontem, tudo que a gente está assistindo. Além de mobilização popular, eu acredito fielmente em mobilização popular, foi com isso que a gente conseguiu parar projetos, né, importantes para o governo, que é o PL 2630, por exemplo, mas eu fico muito receosa nessa questão de, por exemplo, o IOF é um imposto que as pessoas não entendem exatamente, e aí vem essa narrativa do governo, né, dos ricos contra os pobres, e que o IOF só afetaria os mais ricos e não afetaria os mais pobres, então é uma pauta difícil da gente explicar para a população e ter uma mobilização maior, embora todo mundo já esteja entendendo que o governo só faz colocar imposto em cima da gente, taxa, por mais que a população tenha essa percepção, assim, de que não aguenta mais pagar imposto, é difícil explicar o que está acontecendo. Então, assim, eu queria entender o que a gente pode esperar de concreto, assim, em relação a essa queda de braço, que a gente está principalmente em aumento de imposto com o governo vindo do Congresso, se tem algum projeto mais substancial para tentar barrar isso, ou se tem alguma negociação para que a gente consiga realmente fazer com que o ajuste fiscal venha do lado da despesa e não do aumento de imposto, né? Olha, o fato do Moraes ter intervido tão diretamente em um quesito que impacta diretamente no bolso do consumidor, isso levantou uma bandeira e também tão cedo, logo após uma decisão do Congresso, isso levantou uma bandeira àqueles que não estavam tão atiçados aí com essa questão do STF intervindo, como nós da oposição, mas muitos do Centrão estão falando, olha, eu não tenho mais função aqui. Então, entre eles não terem mais função ou se levantarem contra o Moraes, eu acho que agora tem uma coesão muito maior para um levante, né, do Congresso. Agora, será que o Mota vai refletir isso? Que a gente viu que, né, todo parlamentar
tem suas fragilidades. E, geralmente, quem vai para a presidência de Câmara ou presidência de Senado é o que mais tem fragilidade, para que, assim, o STF é exatamente nessas fragilidades que ele comanda o seu fantoche. Então, será que o Mota vai fazer essa ressonância dessa voz que já está bem maior, contrária ao STF? E aí, como é que fica? Porque, lembrando, no frigir dos ovos aqui, você tem o STF, tem a Polícia Federal, tem uma série de comandos, os judiciamentos que é feito pelo STF comandam muito poder na máquina pública, né? Por exemplo, Polícia Federal e uma série de outras burocracias de intervenção direta na vida de um cidadão. Mas os parlamentares também têm uma série de proteções policiais, né? Tem uma força policial própria. Enfim, se chegar nesse ponto, como é que fica? Né? Quem é que manda no quê? E quanto? É isso que a gente precisa ver. De repente tem uma guerra civil de poderes aí, que seria até saudável. Eu acho que a população espera isso, antes de uma guerra civil entre os poderes federativos, do que uma guerra civil de verdade, dentro da sociedade. Porque isso está para acontecer também. O distanciamento de Brasília com a população, especificamente aqui com o Sul-Sudeste, é total. É uma alienação absoluta. Eles não fazem a mínima, isso eu digo de testemunho nítido, caminhando agora que eu tenho feito os últimos esses 6 meses desse ano. Eu tenho peregrinado aqui na cidade de São Paulo, exatamente para entender os problemas e ver que tipo de propósito a gente pode ver do ponto de vista estrutural que possa ajudar a vida dos munícipes, dos prefeitos, vereadores e da condução da coisa pública local. E o comentário é exatamente esse. Eu falei, meus caros, o que vocês me relatam aqui e a dinâmica da sociedade, porque eu encontro com frentes comerciais, né, com associações comerciais, assim como os prefeitos. E você não tem o nível de debate em Brasília que eu encontro nas cidades do interior de São Paulo. É uma realidade completamente distinta. E vou dizer, muito menos sofisticada em Brasília. E muito mais sofisticada na ponta. Por quê? Porque a dinâmica, a riqueza do dinamismo empreendedor, das diversas setores econômicos, está manifestado em estados como São Paulo, como Santa Catarina, como Paraná, como Rio Grande do Sul, como agora Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas. Esses estados têm um dinamismo econômico, comercial, que não está refletido na maioria dos representantes em Brasília. A maioria dos representantes brasileiros, de onde vem? Norte e Nordeste. E qual é a realidade nesses estados? Não é da diversidade econômica do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa que é a verdade. Então você tem uma maioria distante que não simplesmente ignora, não sabe como funciona, tecendo regulamentação e também comandando o orçamento de toda a União. Veja a distorção absoluta que a gente está fazendo. A gente está entregando o ganso que produz ouro para um regulador que não faz a mínima ideia o que ele tem nas mãos. É isso aí, esse é um dos grandes problemas estruturais. A gente precisa debelar isso de alguma maneira, certo? E isso não acontece. Independente, até debelar isso, a dinâmica interna está gerando uma ebulição, porque a gente está vendo que, além desse problema estrutural que eu mencionei, tem a questão do STF intervindo no Congresso, ou seja, secundarizando completamente. E olha, o plano é esse mesmo, viu? A gente não pode falar assim, poxa, isso aqui é uma aberração do Brasil. Não, o plano é exatamente esse. Todos os modelos que se aproximam da China, que é o que o próprio STF fala, que gosta do modelo chinês, o modelo chinês é esse mesmo. É um comitê central permanente, e ele define tudo. Ele define a execução, o julgamento, a legislação, e os parlamentares chineses, os parlamentares vietnamitas, o parlamentar cubano, o parlamentar nicaragüense, quando ele é convocado, ele é mero chancelador, ele é uma proxy, ele é assim, uma piada para ir lá, assinar lá um papel, dizer que votou e volta para sua casa. E quem comanda a coisa toda é o Comitê Central. Então a gente já chegou, de facto, neste modelo chino-comunista, que é um modelo que eles têm divulgado aí para praticamente todo mundo, que se torna uma neocolônia chinesa.
Então a gente já está nesse estágio na prática. Agora fica o susto, dizendo, puxa, mas a nossa Constituição não reflete isso. Não importa, porque ali você tem já um poder arbitrário, que não é constitucional, agindo de acordo com o que é esse ditame, novo ditame, de nova regra. Aí fica a questão, então por que os agentes públicos, como Polícia Federal, por exemplo, por que ela obedece à judicialização? Mesmo ela sendo inconstitucional, mesmo. Por que a Polícia Federal obedece? Aí que está talvez um ponto da gente começar a ver por que a Polícia Federal está alinhada com esse novo poder ditatorial que eu estou descrevendo aqui, que já é um fato. Tá? Não precisamos de mais outra intervenção do Moraes para dizer, olha só que aberração. Não, a aberração virou um novo normal. E eles já até falaram que querem esse modelo. Então, quando que os agentes públicos, de dentro da máquina pública, que tem uma consciência positiva, boa, são idôneos, querem fazer a coisa certa, quando que eles vão começar a pular fora e falar assim, não quero obedecer mais essa regra absurda, não quero fazer mais parte de uma ditadura. É isso que eu acho que é o grande clamor aqui também que precisa acontecer.